Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. E eu queria pedir encarecidamente que se alguma criança ficar aqui, que às vezes a criança por algum motivo vai ficar aqui, não vai lá para a sala. E eu quero aproveitar aqui para dizer que o check-in é obrigatório, tá bom? Se a sua criança está indo lá para a sala de aula, é obrigatório o check-in, certo? Para a segurança do teu filho, para que ele esteja bem seguro lá, certo? Na hora de você apanhar a sua criança, o check-in é obrigatório. Mas se alguma criança ficar aqui, eu peço encarecidamente que você mantenha a sua criança junto de você, não deixe ela ficar correndo, caminhando pelos corredores do templo. Amém? Quem concorda comigo, diga amém. Glória a Deus, muito bem. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos, abrir o teu coração, e nós vamos falar com Deus nesta hora. Amém, gente? A mensagem desta noite, ela é muito parecida com a mensagem que eu preguei hoje pela manhã. Não é a mesma mensagem, mas é uma mensagem muito parecida. É uma mensagem de instrução, como que se fosse um fechamento para os 12 cultos da vitória, que a maioria de nós participamos, todos esses cultos, nos quais a gente entregou para Deus os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos alvos, os nossos projetos, consagramos as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas vidas ao Senhor. E a mensagem desta noite, como foi pela manhã, a mensagem da manhã está gravada lá no nosso canal do YouTube, como essa mensagem também ficará gravada. Assim como foi de manhã, nessa noite, uma mensagem de instrução, como um fechamento para aquilo que nós entregamos para Deus nesses dias, para um ano abençoado, para um 2026 abençoado. Senhor nosso Deus, que o Senhor Espírito Santo continue se movendo em nossos corações, como o Senhor tem feito desde o momento em que entramos nesse lugar, como o Senhor tem feito desde o momento em que nós preparamos o nosso coração lá na nossa casa para este culto, desde o momento em que estávamos nos trocando, tomando o nosso banho, nos preparando para chegar aqui. Eu sei que o Senhor já veio falando ao nosso coração, preparando o nosso coração para te adorar, para te glorificar, para receber a tua palavra. Eu sei que o Senhor recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, as orações que foram feitas a ti nesse lugar. Que o Senhor responda a cada oração, que o Senhor atente para aquele que entrou aqui clamando por ajuda, por socorro. E eu oro para que o Senhor continue falando ao nosso coração, que a tua palavra encontre um solo espiritualmente fértil em nossos corações, e que o Senhor nos dê da sua instrução, para que tenhamos uma vida ordeira, abençoada e bem-sucedida, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amados? Muito bem. Então, como eu disse, estamos vindo aí de 12 cultos, nos quais nós apresentamos a nossa vida, os nossos alvos, os nossos planos, os nossos projetos. E a gente escreveu naquele folder, naquele material que nos foi entregue, escrevemos para Deus os nossos alvos, os nossos sonhos, entregamos tudo para Ele. Então a sensação talvez que fique para muitos de nós é: ok, entreguei para Deus, e agora? Consagrei a Deus tudo aquilo que escrevi, tudo aquilo que orei, e agora? Pode parecer um clichê cristão o que eu vou dizer agora, mas não é um clichê, é uma verdade espiritual. É uma verdade espiritual, que há coisas que competem a Deus, que são atribuições divinas na nossa vida, há coisas que Deus irá fazer por nós, que nós não podemos fazer, mas há coisas que Deus não fará no nosso lugar. Aquilo que compete a nós fazer, Deus não fará no nosso lugar. É nós que temos que fazer, é nós que temos que realizar,
É nós que temos que arregaçar as mangas, é nós que temos que pedir sabedoria a Deus, e força e capacidade para fazer aquilo que Ele não fará no nosso lugar. O que eu quero dizer com isso? Que nós trouxemos os nossos objetivos para Deus, os nossos planos, consagramos as nossas vidas e o nosso ano ao Senhor, mas qual é a nossa parte naquilo que pedimos a Deus? Qual é a nossa parte? Está bem claro, está bem definido dentro de você, do seu entendimento, do seu coração, qual é a sua parte? Ou você, porque você orou, porque você buscou, você ficará o ano inteiro de braços cruzados esperando as bênçãos caírem do céu? Não é bem assim que funciona, porque há coisas que são a nossa responsabilidade, que Deus não fará no nosso lugar. Precisamos compreender que um objetivo sem ordem é apenas um convite à frustração. Eu gosto muito desse folder que nós preenchemos, porque ali tem algumas áreas importantes da nossa vida, começando pela vida espiritual, aí família, carreira, finanças, saúde, a nossa intelectualidade e assim por diante. Não vou me lembrar de todas aqui. Nós temos que ter tudo isso em ordem na nossa vida. É óbvio que cada área da nossa vida atravessa a outra, uma área influencia a outra. A nossa vida não é como gavetas, em que as gavetas estão separadas e uma não influencia a outra. A nossa vida não funciona assim. A vida financeira, por exemplo, ela influencia a vida familiar e o casamento, e vice-versa. O hábito dos pais influencia a vida dos filhos. A nossa vida com Deus, ela trará reflexos para todas as áreas da nossa vida. Agora, tudo isso que atravessa, as coisas se atravessam, influenciam umas às outras, isso precisa estar de uma forma ao mesmo tempo ordeira na nossa vida. Porque objetivos e alvos desordenados, bagunçados, no caos, é um convite à frustração. A Bíblia nos mostra e nos ensina que uma vida bem-sucedida, ela não surge do acaso. É o que nós aprendemos no curso de finanças no Crown, que nós temos aqui na igreja. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Você não pode administrar o seu dinheiro de qualquer forma. Existe uma ordem, existe disciplina, existe um jeito de Deus, em que Ele nos dá sabedoria e um coração disciplinado para isso. Então uma vida bem-sucedida não nasce do acaso, mas nasce do relacionamento com Deus em primeiro lugar, e uma administração sábia da vida. Então, o que eu quero trazer para você nessa noite? Esse é o título dessa mensagem: como não bagunçar os seus objetivos. Porque vamos combinar o seguinte, irmãos: quantos de nós, a gente escreve tudo bonitinho ali no folder, escrevemos, colocamos, separamos, e aí a gente coloca diante de Deus, a gente crê que Deus vai nos abençoar, só que a gente mesmo, muitas vezes, a gente mesmo começa a bagunçar, a desordenar aquilo que nós entregamos para Deus. Por isso que eu disse que essa mensagem é um fechamento daquilo que nós ouvimos e aprendemos e entregamos para Deus nesses dias. É uma mensagem de orientação, como que você não bagunça os seus objetivos. É mais ou menos assim, ó. Toda sexta-feira, ou a cada 15 dias, nós temos uma irmã crente que limpa o nosso apartamento, né, amor? Dona Rita, uma bênção, uma mulher de Deus. E ela faz a nossa faxina lá do apartamento. E quando a gente chega do culto à noite, da sexta-feira, quando a gente abre a porta, eu já sei que a Nil vai falar. Ela fala: casa cheirosa, que bênção o apartamento. Mas com o passar do dia, o que vai acontecendo? Se a gente não cuidar daquilo que foi limpo, se a gente não manter organizado aquilo que está em ordem, depois de 4, 5 dias vai parecer que a casa não foi faxinada, não é assim? Então a gente tem que manter aquilo que está ordenado. É mais ou menos isso. Então hoje nós vamos aprender como não bagunçar aquilo que nós entregamos para Deus. Como colocar em ordem, colocar ordem no caos, para que
a nossa jornada até o atingimento dos nossos alvos, com a bênção, com a direção de Deus, seja algo tranquilo, seja algo abençoado, não sem lutas, não sem obstáculos. Eu falava hoje pela manhã que Deus é um Deus de ordem, que quando Deus ele criou o cosmos, ele foi colocando ordem no caos. A Bíblia diz que Deus primeiro ele fez a terra sem forma e vazia, ele mesmo fez assim, era uma espécie de caos, e ele foi colocando ordem no caos. Ele separou o dia da noite, separou a terra das águas, ele separou a luz do dia, ele foi colocando ordem, e quando tudo esteve em ordem, ele colocou o homem na terra que ele criou, porque esse era o objetivo final do Senhor, colocar o homem, o ser criado à sua imagem, à sua semelhança, para que o homem vivesse para a glória de Deus. Então nós vamos entender que planejar, focar, blindar as nossas emoções e aprender com os outros são princípios divinos, são princípios espirituais que abençoam a nossa vida. Se você quer construir uma vida bem-sucedida, o segredo não é fazer mais, e sim parar de bagunçar o que Deus já colocou em suas mãos para realizar. Porque tem gente que acha que a vida bem-sucedida é fazer mais, é fazer mais, e fazer mais, e fazer mais. Mas quem disse que fazer mais vai te levar para um lugar melhor? Às vezes fazer mais vai te cansar mais, vai te prejudicar mais. Não é fazer mais, é fazer melhor, é fazer certo, do jeito de Deus, priorizando as coisas do Senhor, parando, pausando para descansar e voltando a trabalhar. É isso que Deus quer que a gente faça. Então o objetivo desta mensagem é trazermos à nossa memória os alvos para o ano novo que nós entregamos para Deus, dando atenção ao nosso papel, o papel que Deus confiou a nós na concretização desses alvos. Vamos lá então? Em primeiro lugar, planejamento. O primeiro passo para não bagunçar os seus objetivos é o cálculo, é a clareza, porque planejar com sabedoria é o alicerce que sustenta a execução de um plano até que ele se concretize. Eu não conheço ninguém, irmãos, que tenha uma vida bagunçada, que tenha uma vida bem-sucedida. Eu não conheço, por mais crente que seja, por mais cheio do Espírito que seja. Porque tem muita gente que é cheia do Espírito, mas o sujeito não sabe organizar a própria vida. É uma vida sem planejamento. Aliás, a pessoa não sabe nem para onde está indo, ela não sabe para onde está direcionando a vida dela. Ela leva a vida dela à base da filosofia de Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. A sua vida, ela é dirigida à luz da sabedoria de Zeca Pagodinho ou à luz da sabedoria divina? À luz da palavra de Deus. Planejamento. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 14. Ele vai dizer assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Jesus está falando de alguém que planeja antes de começar qualquer empreendimento. E ele conclui dizendo: pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, ou seja, o cara não planejou, ele não calculou, ele não pensou, todos os que a virem, esta casa que ficou pela metade, zombarão dele dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É óbvio, irmãos, que a gente tem que ser honesto com o texto. O pregador da palavra, ele tem que ser honesto com o texto, verdadeiro com o texto e honesto com as pessoas. Jesus aqui, nesse contexto do texto, ele não está falando como planejar a sua vida, ele está falando sobre o custo do discipulado, e está usando como exemplo aquele que
vai construir um edifício, uma torre, e calcula o custo que isto vai custar para ele, custo em termos de dinheiro, material, esforço, energia, para ver se ele consegue, após calcular e planejar, se ele vai conseguir concluir aquela obra. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, você quer ser o meu discípulo? Você quer ser o meu seguidor? Você quer me servir? Então você precisa calcular o custo do meu discipulado. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: olha, se você quer me servir e me seguir, não será fácil. Você vai ter que renunciar a si mesmo, você vai ter que levar a sua cruz, você vai ter que suportar as aflições de um discipulado cristão, você vai ter que aguentar as provações, as perseguições por causa da palavra. Me seguir tem um custo. Então você que quer me seguir, você que quer ser o meu discípulo, dela. Estou apenas usando como exemplo essas palavras de Jesus, para dizer que Jesus, ao ensinar sobre o discipulado, o custo do discipulado, ele também nos ensina a importância do planejamento. Embora não seja isso que ele esteja dizendo, mas ele está concordando. Podemos inferir, por inferência, pelas palavras de Jesus, que Jesus concorda com uma vida bem planejada. Nos lembramos então de Neemias. Alguém aqui pregou sobre Neemias nos 12 cultos, eu não lembro quem, mas alguém pregou sobre Neemias. E Neemias, quando ele soube que os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos, ele, como judeu, no exílio, servindo ao rei da Pérsia, ele propôs no coração o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que propor alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então ele orou a Deus, buscou a Deus, e Deus então abriu portas, e ele recebeu a autorização do rei para ir para a sua terra natal dos seus antepassados, para reconstruir os muros da cidade, porque naquela época uma cidade sem muros era uma cidade desguarnecida, era uma cidade desprotegida, era uma cidade que estava ao convite dos inimigos. E então Neemias, ele vai para Jerusalém com o firme propósito de reconstruir os muros da cidade. Mas sabe o que ele fez? Ele não chegou lá e já começou a construção, gente. Neemias, ele planejou. Você pode ir para o livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, um dos últimos livros do Antigo Testamento, você vai ver lá. Neemias, ele chega na cidade, a primeira coisa que ele faz, ele não fala para ninguém o que ele vai fazer. Porque tem coisas que você planeja, que não é para você ficar falando para todo mundo, é para você guardar no coração. Fala para o teu marido, fala para a tua esposa, às vezes não fala mais para ninguém, mas tem gente que é boca aberta, já sai falando para todo mundo o que vai fazer, o que está sonhando, o que quer fazer. Guarda no teu coração, leva para Deus. Ah, pastor, você está falando isso por quê? Por causa da inveja? Que inveja, irmão? Se você acredita nisso, pelo amor de Deus, vai se converter, irmão. Crente com medo de inveja e olho gordo, o que é isso? A Bíblia diz que não há encantamento contra o povo de Israel. Pelo amor de Deus, gente. O crente tem um negócio lá, abriu um negócio. Pastor, vem orar aqui pelo meu negócio, porque tem um monte de olho gordo aqui, irmãos. Pelo amor de Deus. O que é isso? Pode colocar o seu nome na boca do sapo, não tem encantamento contra a tua vida, irmão. O sangue de Jesus está sobre a tua vida. Eu não estou falando isso por causa de superstição, não. Estou falando por causa de estratégia mesmo. Porque tem coisas que ninguém tem que saber da tua vida, não. É você e Deus. No máximo você, tua mulher, teu marido. Neemias não falou para ninguém. Primeira coisa que ele fez, ele visitou a cidade, ele deu uma volta, ele inspecionou a cidade, ele monitorou a situação. Ele viu os pontos fracos, os pontos fortes, quais eram os lugares mais vulneráveis. Ele planejou, ele visualizou, ele monitorou o campo, mapeou o lugar. Segunda coisa que ele fez, aí sim ele passou a mobilizar as pessoas. Ele inflamou o coração daqueles judeus para a construção do templo. O que ele fez? Ele planejou, e o planejamento tem
passos, tem etapas. Foi exatamente o que ele fez. O que você colocou para Deus, você tem um planejamento que cabe a você? A respeito da tua vida espiritual, a respeito da tua vida profissional, da tua vida financeira, da tua vida familiar, o teu casamento, os seus maiores sonhos. Você tem um plano traçado? O que não significa, gente, que Deus não possa mudar esse plano, como eu falei aqui hoje pela manhã, falei sobre isso também. Porque tem crente que acha que você planejar é uma coisa muito racional. Não é racional não, é coisa de Deus. Deus planejou a criação do universo, gente. Veja lá o Gênesis. Deus não chegou e disse, haja tudo, e houve tudo. Não. A criação foi um processo de etapas. Deus foi criando uma coisa atrás da outra, até chegar no ser humano. Até que ele descansou das suas obras. Deus planejou a criação. Deus planejou a obra da salvação, gente. Assim que Adão e Eva caíram em pecado, e o pecado entrou na experiência humana, por isso que nascemos pecadores, naquele exato momento, Gênesis capítulo 3, o capítulo da Bíblia que narra a maior tragédia da história da humanidade, o dia que o pecado entrou na experiência humana, e nos separamos do nosso Criador. Naquele mesmo capítulo, nós temos o proto-evangelho, Gênesis 3,15. Deus prometendo a vinda daquele que nasceria da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. O proto-evangelho, o anúncio de que Cristo viria morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Então Deus planeja, Deus levanta a nação de Israel para preparar a vinda de Jesus. Passam-se séculos e séculos, e aí Jesus vem na plenitude dos tempos, como diz Paulo em Gálatas 4,4, que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes nem depois, ele veio no tempo que Deus planejou. E ainda não é o fim, porque o Jesus que veio, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou da morte, ele voltará para nos buscar. O plano de Deus ainda não está completo na nossa salvação. A obra da salvação está completa, mas o plano ainda não está completo, porque ainda Jesus voltará, nos levará para Ele. Amém? Então veja que Deus é um Deus que planeja. Deus não faz as coisas assim como a gente faz. Vamos ver o que vai dar, vamos fazendo, vamos trocando o pneu com o carro em movimento. Se é assim que você toca a sua vida deve estar o caos, irmão. Então como não bagunçar os objetivos que você entregou para Deus? Planeje. Quem não se senta para planejar, levanta para fracassar, diz um certo ditado. Se um daqueles objetivos que você colocou para Deus nesses dias fosse uma construção hoje, esse objetivo teria alicerces sólidos, ou você está tentando levantar as paredes no improviso? Responda aí para si mesmo. Então, em primeiro lugar, planejamento. Em segundo lugar, você precisa de foco, e você precisa agir. Foco significa você não estar distraído com coisas que tiram você do seu propósito. Por exemplo, você fala, bom, esse ano eu pretendo ler tantos livros, vou ler a Bíblia, vou orar mais vezes pela manhã, e aí você permite que certas distrações vão tirando você desse foco, vão tirando você do seu propósito, porque você está tirando o seu olhar, a sua atenção para aquilo que você colocou como alvo. Por exemplo, esse ano, talvez você tenha colocado lá no campo da família, vou dar mais atenção à minha mulher, eu vou conversar mais com ela, vou ser um marido mais atencioso. E de repente você está dando aquela atenção mais ou menos que você estava dando em 2025. Nada mudou ainda, porque coisas estão te distraindo. Estou dando só um exemplo.
Então, quantas vezes você disse sim para distrações, já nesse começo de ano, que te afastaram daquilo que é realmente importante na sua vida, que você inclusive colocou lá para Deus nesses dias, você orou, entregou para Ele, e você já está escorregando na banana, porque você não está focado. Aí eu fico imaginando um anjo perguntando para o outro, por que ele escreveu aquele negócio lá, se nem ele está interessado no que ele escreveu? Sabe aquele rapaz que começa a namorar a menina, e ele nem sabe porque está namorando, nem gosta dela. Já aconteceu isso com você? Estou namorando porque os amigos ficaram, namoro, eu comecei a namorar. Não tem propósito, não tem sal aquele relacionamento. Não é assim? Então, para você não bagunçar os seus objetivos, você precisa evitar a dispersão, de tentar, muitas vezes, ou algumas vezes, fazer tudo e não terminar nada. Às vezes a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não tem foco. E quando eu falo fazer tudo ao mesmo tempo, eu não estou falando daquele comportamento tipicamente das mulheres, comportamento tipicamente feminino, da mulher conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e está tudo certo, não tem nenhum problema nisso, aliás isso é uma bênção. A mulher ela está batendo bolo com a criança aqui no colo, falando no celular e dando palpite no que o marido está falando lá na sala com um amigo. A mulher tem essa capacidade, nós homens não. Mulher, se o teu marido estiver parafusando alguma coisa, pregando um prego na parede, ele estiver focado ali, atento, não tente falar alguma coisa importante com ele naquele momento, ele vai martelar o dedo. Porque nós homens precisamos de foco. Homem não consegue encontrar as coisas nas gavetas, gente, não é assim? Você fala para o seu marido, pega aquela lata de leite condensado ali no armário, ele abre, cadê a lata? Está na cara dele, a gente não está vendo. Não é assim? Hein, Regina, não é assim? Você está balançando o café? O Alexandre não consegue achar a lata, porque ele confunde a lata de leite condensado com a lata de creme de leite, que é muito parecida. Nós homens somos assim, gente. Outro dia estava na farmácia, e uma mulher na fila, para pagar a compra dela, e o marido assim do lado de uma pilha de produto, e a mulher falou assim, o marido, olha aí o creme que a gente estava procurando. Ele, onde? Na sua frente. Mas onde? Não estou vendo, está na sua frente. Nós homens somos tapados, mas não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes a gente coloca tantas coisas no nosso coração e a gente não estabelece uma prioridade. Qual é a prioridade? A nossa prioridade deveria ser, em primeiro lugar, é um pleonasmo isso, a nossa vida com Deus. Deveria ser assim, deve ser assim. O que deve vir em primeiro lugar na minha vida? A minha vida com Cristo, a minha vida com Ele, antes de qualquer coisa. Antes do trabalho, antes da família, antes de ministério, antes de qualquer coisa, antes de qualquer distração, diversão, lazer. Jesus tem que vir em primeiro lugar. As coisas do Senhor devem ser prioritárias na minha vida, e depois família, depois trabalho, e assim por diante. Então às vezes a gente bagunça os objetivos, porque às vezes a gente quer fazer tudo e não termina nada. A gente estabelece um monte de prioridades, e a gente não sabe por onde começar, e as coisas vão ficando tudo pela metade. Você é esse tipo de pessoa que vai deixando tudo pela metade? Jesus, quando ele veio aqui, ele tinha um objetivo, morrer na cruz. E ele tinha um foco, pregar aos judeus. Ele disse para a mulher cirofenícia, eu fui enviado senão para as ovelhas perdidas do povo de Israel. E Jesus abençoou ela porque ela ficou insistindo, que a prioridade de Jesus era o povo judeu. E todas as nações, evangelizar todas as nações é o nosso papel, o papel da igreja que ele deixou aqui. Jesus tinha foco, ele tinha propósito. Nada podia tirá-lo do seu foco. Pedro chegou para ele e falou, o senhor não vai para a cruz não. Ele chegou, olhou nos olhos de Pedro e disse, arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Jesus tinha um foco, ele estava firmado num propósito. Assim deve ser a nossa vida. Uma vida bem-sucedida nasce da concentração no que está adiante da gente.
e do compromisso em cumprir o que foi prometido. Você tem que cumprir o que você prometeu. Você não prometeu para o seu filho que você ia brincar com ele tal dia, tal horário, com tal brinquedo? Quando você promete algo para uma criança, cumpra. Nunca deixe uma criança no vácuo. Se você prometeu algo, cumpra. Cumpra. Você prometeu levar o seu filho para o cinema, cumpra. Ah, é criança, não vai ligar. Vai ligar sim. Você prometeu para uma criança aqui da igreja, que nem seu filho, nem seu parente. Você prometeu para a criança, vou te dar um presente. Ela está esperando o presente. Você pode estar certo que essa criança está esperando o presente. E ela vai cobrar de você. E aí, tio, meu presente? Nunca prometa para uma criança o que você não pode cumprir. Você tem um negócio próprio, cumpra os prazos que você prometeu para o seu cliente. Cumpra os prazos. Você prometeu atender alguém? Atenda. E se você não pode, justifique. Por que você não pode? Foco, compromisso. Provérbios 4:25 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Sabedoria divina. Isso aqui não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus. Provérbios 4:25, a sabedoria divina. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. O que a palavra de Deus está dizendo? Que nós precisamos ter foco na nossa vida, naquilo que é realmente importante. Eu falei de Neemias, não falei de Neemias? Quando Neemias começou a construção, quando ele começou a obra, ele mobilizou as pessoas em Jerusalém, e a obra começou. Só que o que Neemias fez? Havia muitos inimigos, samaritanos, inimigos do povo de Deus, que não queriam que aquela obra fosse realizada. Então o que Neemias pensou? Olha, eu tenho que vigiar, mas eu não posso parar a obra por causa da vigilância. Então olha só o que ele fez. Neemias 4, não vai aparecer aqui, mas ouça. Daquele dia em diante, enquanto a metade ele está falando na primeira pessoa. Isso é uma coisa extraordinária, fascinante dessa narrativa de Neemias, porque é o próprio protagonista da história que está escrevendo. Então ele escreve na primeira pessoa. É ele mesmo narrando, não é alguém, é ele mesmo, o próprio Neemias. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava reconstruindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Então veja, foco não significa alienação. É isso que essa história de Neemias nos ensina. Que você estar focado não significa você ser alienado. Você está olhando só uma coisa e está desprezando todas as outras. Foco significa que, ao mesmo tempo em que você está priorizando algo, você consegue, com a sabedoria divina, dar atenção às outras coisas na sua vida, sem perder o foco naquilo que é o mais importante naquele momento. Neemias estava focado no muro e ao mesmo tempo atento aos perigos, integrando a vigilância à execução daquela obra. E o que acabou acontecendo? Os inimigos ficaram furiosos, né? O tal do Sambalate e do Gesem. E o que o Sambalate e o Gesem fizeram? Tentaram distrair o Neemias, convidando o Neemias para uma reunião, que na verdade era uma cilada, para matar o Neemias, porque ele era o grande líder daquela execução da obra do povo de Deus. E olha só, a resposta que Neemias deu para aqueles inimigos. Enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias está dizendo: eu tenho uma prioridade,
eu tenho um trabalho a fazer, eu não posso me distrair, eu estou focado. Por que eu pararia esta obra? Eu não posso pará-la. Eu estou fazendo algo importante para Deus e para o seu povo. Neemias está dizendo: olha, estou fazendo algo mais importante do que ir conversar com vocês. Aprenda uma coisa: que você não pode estar disponível para todo mundo o tempo todo. Isso é humanamente impossível. Se você é alguém que não sabe dizer não para as pessoas, você está arrumando um grande problema para a sua vida. Você está dizendo para as pessoas que você está disponível para elas o tempo todo, que elas podem acessar você o tempo todo, e que a sua vida, a sua própria vida para você mesmo não é importante. Eu não estou dizendo que você não vai ajudar ninguém, não estou dizendo que você não vai estender a mão a quem precisa, não estou dizendo que você não será uma pessoa generosa. O que eu estou querendo dizer é que se você tem uma necessidade emocional, psicológica, de dizer sim para todo mundo, e você não sabe dizer não para ninguém, provavelmente você tenha uma carência emocional dentro de você. Provavelmente você precisa receber a aprovação das pessoas o tempo todo. Provavelmente você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas. Então você está disponível o tempo todo, porque você quer dizer sim para todo mundo e você não consegue dizer não para ninguém. Isso não tem nada a ver com generosidade, isso tem a ver com algo que você precisa se tratar. E normalmente essas pessoas, com o passar do tempo, elas vão se sentindo usadas pelos outros. Não usadas por Deus, mas usadas por Deus no bom sentido, mas usadas pelas pessoas, que acabam abusando dessa pessoa, que tem essa necessidade emocional de se sentir aprovada pelos outros, atendendo todo mundo o tempo todo. Irmãos, nem Jesus estava disponível o tempo todo, nem Jesus estava. Então, meus queridos, a gente tem que entender isso. Até essa concepção, né, do pastorado 24 horas, isso não é real, gente. Porque o pastor precisa dormir, o pastor precisa descansar, o pastor precisa namorar a esposa dele. Você acha que não? Certo? Nem Jesus estava disponível o tempo todo. As pausas são importantes, porque se você não pausa para recarregar as suas forças, as suas energias, você não consegue ir adiante. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz em Eclesiastes que às vezes o lenhador, ele precisa parar para afiar o machado, porque se ele não para afiar o machado, o trabalho dele se torna mais difícil. Então às vezes você precisa parar para afiar o machado, para que o trabalho volte a ser executado com mais facilidade. Parar para afiar o machado significa que naquele momento menos árvores serão cortadas. Só que quando você para afiar o machado, mais árvores serão cortadas depois, com um ânimo diferente, com uma força diferente, com mais ânimo, com mais disposição, com mais vitalidade. Às vezes precisamos parar para afiar o machado. Parar para afiar o machado significa também você crescer, você aprender coisas novas, você aprimorar o seu dom, os talentos que Deus te deu. Tudo isso significa parar para afiar o machado. Isso também significa foco. Isso também significa você estar focado naquilo que é importante naquele momento. Então veja que nós aprendemos com o Neemias nessa história, quando ele diz: eu não vou parar para conversar com vocês, que o foco no resultado não ignora o cansaço, mas ele exige que a conclusão seja alcançada. Neemias estava focado. Ele disse não para quem ele precisava dizer não. Em terceiro lugar, para você não bagunçar os objetivos que você colocou diante de Deus, você precisa blindar as suas emoções. Blindar as suas emoções. Responda para si mesmo: quantos projetos seus estão engavetados, estão parados, porque você tem medo da crítica das pessoas?
Porque você tem medo de que as pessoas não o entendam, não o compreendam. Eu conheço gente que começou algo que não deu certo, por alguma razão, mas a pessoa pelo menos tentou, ela pelo menos começou, e porque não deu certo, não significa que aquilo foi um fracasso, porque esta pessoa, e se é o seu caso, de você ter começado algo e não ter tido o sucesso que você esperava, certamente Deus te ensinou algo, alguma coisa você aprendeu com aquilo, alguma experiência você adquiriu, algum know-how você adquiriu, alguma coisa importante Deus ensinou para você. E eu tenho certeza que Ele te ensinou, que Ele foi aquele que te sustentou durante aquele processo. E quem sabe você tenha um projeto que está engavetado, porque você tem medo do que as pessoas vão falar para você. Talvez alguém já te criticou, e aí você engavetou aquilo, você acreditou naquela mentira, você nem levou para Deus. Quem sabe tem algo que você nem colocou ali no folder, você nem escreveu, porque você está com medo que as pessoas vão te criticar. Então você não pode permitir que a necessidade de aprovação dos outros, ou a negatividade diante das críticas, parem você. Porque tem gente que não sabe ouvir crítica, não sabe absorver as críticas, não sabe lidar com as críticas, não sabe extrair coisas positivas das críticas. Tem gente que quando é criticado, ele sucumbe emocionalmente, ele derrete, a pessoa derrete emocionalmente, e muitas vezes não consegue se levantar. Você não pode ter esse coração. Então você precisa manter a integridade do seu propósito diante de Deus. Entregue para Ele, confie ao Senhor aquilo que está diante do seu coração. Olha o que diz Provérbios 29:25: o medo dos homens armará ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Você tem mais medo das pessoas, do que elas vão dizer, ou a sua confiança no Senhor é maior? Para você não bagunçar os objetivos que você colocou diante do Senhor, você deve blindar-se emocionalmente. Neemias, ele teve que blindar o coração dele. Neemias teve que enfrentar as críticas. Neemias teve que enfrentar a zombaria. Neemias teve que enfrentar as ameaças. Olha só o que eu vou ler para vocês, Neemias 4, não vai aparecer aqui, então ouça. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Olha só o que Sanbalate fez: ridicularizou os judeus. Você já foi ridicularizado por algo que você falou para alguém? Olha, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, estou pensando em chegar naquele lugar. E quem sabe você foi ridicularizado e você desistiu. Neemias continua relatando a história. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samarias, Sanbalate disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Olha só, o Sanbalate diminuindo os judeus, diminuindo o povo de Deus. Sanbalate depreciando. Quem sabe você já foi depreciado alguma vez? Alguém chegou para você e falou: você é muito fraco, ou você é burro, ou você não consegue, você já tentou e não deu certo. Frágeis judeus estão fazendo. Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Olha só, o sarcasmo, a ironia. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Olha só a ironia, o sarcasmo: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Depreciação, humilhação, sarcasmo. E Neemias então foi recebendo tudo aquilo, mas tudo aquilo não o afetou, não o fez parar, não o fez desistir, não afetou a sua mente, não afetou o seu coração, porque o coração dele e a mente dele estavam blindados pela fé no Senhor, estavam blindados. Por isso que o apóstolo Paulo, ele compara a fé a um escudo.
que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Quem é o maligno? O diabo. O que o diabo lança contra nós? A dúvida, a incerteza, o desânimo, a falta de fé, a gente não crer no amor de Deus e no cuidado do Senhor. São os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós. Como que nós desfazemos esses dardos inflamados do inimigo? Quando Paulo fala desse escudo, lá em Efésios 6, ele usa um termo no grego que significa um escudo romano. Não era aquele escudo redondo que você vê nos filmes lá da época dos guerreiros, sejam os gregos ou os romanos. Era uma espécie de escudo que era do tamanho de uma porta, que era um retangular assim, que cobria todo soldado romano. É esse escudo que Paulo está usando como metáfora para a fé. Uma fé que nos protege integralmente dos dardos inflamados do inimigo e de palavras de pessoas que tentam nos diminuir e afogar os nossos sonhos. Neemias não se deixou levar por aquelas palavras. Ele buscou a Deus, ele orou ao Senhor, ele inflamou o coração do povo para permanecer no propósito. Veja a importância do coração de um líder, porque se Neemias tivesse sucumbido àquelas palavras, o povo teria sucumbido. Mas o povo viu a força de Neemias no Senhor, e o povo então se animou para continuar a construção sem pará-la. A blindagem emocional e espiritual de Neemias blindou espiritualmente o coração do povo. Então Neemias descreve no capítulo 4, versículo 6: nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Ou seja, que meio tempo? Durante todas aquelas palavras de desânimo, de humilhação, durante aquelas palavras, fomos reconstruindo. Ou seja, eles foram trabalhando, eles não pararam por causa daquilo, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando você está emocionalmente, espiritualmente blindado, a sua disposição, ela continua em pé. A sua força no Senhor, a sua disposição para fazer aquilo que Deus colocou na tua mão, continua em pé. Amém ou não amém? O seu destino é traçado pelo que Deus diz, e não pelo que as pessoas acham. Você pode dizer amém? Quem aqui, não precisa levantar a mão, já esteve numa situação dessa como Neemias? Diminuição, depreciação, sarcasmo, ironia, palavras que querem fazer com que você pare. Mas Neemias estava emocionalmente, espiritualmente blindado. E eu te faço uma pergunta: você está construindo algo para a glória de Deus e o seu propósito, como Neemias estava? Você está construindo algo para a glória de Deus e para o seu propósito, ou para ser aplaudido por pessoas que não conhecem a sua jornada? Às vezes a crítica, irmãos, vem de gente que nem nos conhece, nem sabe quem somos. Às vezes alguém te critica, você ouviu dizer que alguém lá te criticou, a pessoa nem sabe quem você é, nem conhece a sua vida, ela conhece um recorte da sua vida, um pedacinho da sua vida, não conhece a sua história, não conhece a tua vida, não conhece o teu coração. E às vezes alguém que não te conhece, não sabe nem quem você é, um Zé Mané qualquer, vai lá, te critica e você derrete. Você sucumbe diante de alguém que não significa nada na sua vida. Você não pode permitir que isso aconteça, meu querido. Não pode. E quando a crítica vem de alguém que te conhece, que te ama, que se preocupa com você, aí você tem que prestar atenção nessa crítica. Porque vem de alguém que te conhece, que conhece a tua história, conhece o teu coração, que ama você, que se preocupa com você. Aí você tem que parar, analisar, filtrar. Opa, peraí, essa crítica veio de alguém que se preocupa com o meu bem-estar, com a minha vida. Aí eu tenho que aprender com essa crítica, filtrar, ver o que tem de verdade naquela crítica. Porque a gente está cheio de pontos cegos, né?
Pontos cegos são aqueles pontos na nossa vida que a gente não consegue enxergar. Coisas que estão na gente, que os outros estão vendo, mas que a gente não está vendo. Eu gosto de usar como exemplo a casquinha de feijão no dente. Você está na mesa comendo com os amigos, todo sorridente, aquele alface ou aquele feijão bem aqui na frente assim, ó. Está todo mundo vendo. Só que está todo mundo com vergonha de falar que você tem uma casquinha de feijão aqui. E você rindo ali, todo felizão. E aquela coisa esquisita no seu rosto. Sabe quem vai falar para você? A sua esposa, o seu marido. E vai falar bem aqui, se a sua esposa for sábia, ela fala assim, ó, bem, tem uma casquinha aí, né? Agora se a sua esposa não for sábia, ela vai dizer, tem uma casca, né? E por último lugar, irmãos, para você não bagunçar os objetivos na sua vida, que você tem colocado diante de Deus, busque conselhos. Só que para você buscar conselho, você precisa desenvolver um coração de aprendiz. Você precisa nutrir e construir um coração humilde, que tem o desejo de aprender, de reconhecer os próprios erros, de ouvir gente que sabe mais do que você. Isso é muito importante, irmãos, porque uma vida bem-sucedida é construída primeiro com os conselhos da palavra de Deus. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer que Deus atenda aquilo que você colocou diante dele para este ano? Vá para a palavra, busque os conselhos do Senhor. Busque os conselhos do Senhor. A Bíblia chama Jesus em Isaías capítulo 6, dentre outros títulos, de maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Em segundo lugar, você constrói uma vida bem-sucedida ouvindo gente que sabe mais do que você, ouvindo gente que é mais sábia que você. Eu já dispensei, irmãos, uma pessoa que estava recebendo um tratamento da minha parte, um tratamento terapêutico, e a pessoa então soltou essa: não, porque eu sou muito inteligente. Aí eu falei, a pessoa é muito inteligente, então por que eu estou fazendo aqui? Dispensei. Porque não adianta todo esforço, trabalho, intervenção, aconselhamento. Não adianta, a pessoa já sabe. Ou pensa que sabe. E aí você que está tentando ajudar, você está dando murro em ponta de faca. Você já deve ter passado por isso, alguém que você tentou ajudar, mas a pessoa é cabeça dura. Você conhece alguém cabeça dura? Conhece alguém? Então você precisa às vezes entregar para Deus, gente. Entrega para Deus. Entrega o cabeça dura para Deus, porque o sujeito não é humilde, não tem um coração de aprendiz, ele já sabe, acha que sabe. E também você constrói uma vida bem-sucedida aprendendo com os próprios erros, extraindo aprendizados dos seus fracassos. Mas nessa construção é preciso aprender a aceitar conselhos. E é preciso aprender com a força que vem de Deus, com a graça de Deus, nos levantar após os fracassos, nos levantar com a ajuda do Senhor. Olha o que diz Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22 diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Às vezes você está buscando algo, você está pedindo algo para Deus que exige uma parte que é sua para a realização desse objetivo. Só que de repente, a sua parte vai exigir de você certos conhecimentos, um repertório de conhecimento que você não tem. E aí você vai ter que buscar isso com quem sabe, com quem conhece, certo? Para que você não tome decisões erradas na sua vida. Então veja o que a Bíblia está dizendo: que os planos fracassam por falta de conselho, mas
eles são bem-sucedidos quando há uma multidão de conselheiros. Mas conselheiro aqui é gente expert. São gente que entende do assunto. Não é qualquer pessoa que você vai perguntar para alguém. Você está com problema no casamento, você vai perguntar para alguém que já está no terceiro casamento e já está abandonando a terceira mulher, o que ele tem que fazer para resolver o problema conjugal dele. Aí não dá, né, irmão? Você está com um problema financeiro, você vai perguntar para alguém que está devendo para a agiota como que ele vai resolver o problema financeiro dele. Não dá. Certo? Você está querendo um conselho, você que é jovem, está querendo namorar uma moça de Deus, aí você vai conversar com outro jovem que já está na 15ª namorada e os namoros tudo conturbado, tudo bagunçado. Que tipo de conselho que você vai receber? Certo? Você quer um conselho sobre a sua vida na igreja, aí você vai pedir conselho para alguém que vive falando mal da igreja, que só critica tudo que é feito, tudo que é realizado, fala mal dos pastores, mal frequenta a igreja, quando vem é para falar mal. Que tipo de conselho você vai receber para ser uma bênção nas mãos do Senhor? Sozinho talvez você vai mais rápido, mas com conselhos você vai mais longe. Um certo mestre em liderança, ele diz o seguinte, eu acho que foi John Maxwell que falou essa frase, não tenho certeza, mas eu acho que foi ele. Mas se não for, é uma grande verdade. Ele diz assim: se você diz que alcançou o sucesso e chegou lá sozinho, você fez alguma coisa errada. Se você atingiu algo e você entende que aquele algo é um sucesso e você chegou lá sozinho, você fez alguma coisa errada, porque ninguém chega num lugar de bênção sozinho. Nós precisamos de gente que nos apoie, que nos encoraje, que nos ajude, que nos aconselhe. Certo? Veja o caso de Roboão. Roboão recebeu o reino do seu pai Salomão, um reino riquíssimo, poderoso, mas o povo estava sofrendo por causa dos altos impostos e do trabalho forçado. O povo não aguentava mais. O reino de Salomão era um reino riquíssimo, mas toda aquela riqueza foi conquistada a custo de altos impostos e do trabalho forçado. Parece um certo país da América do Sul que nós conhecemos, mas vamos deixar isso para lá por enquanto. E o povo estava cansado, aí o povo se reuniu para falar com o novo rei. Roboão, por favor, diminui essa carga de impostos, a gente não está aguentando. E aí o que o Roboão fez? Chamou os conselheiros idosos, os mais experientes, e perguntou: o que eu faço? E aqueles homens experientes, os sábios, disseram para Roboão: atenda o povo e você os terá nas suas mãos. Diminua a carga de impostos, que o trabalho deles seja um trabalho justo por aquilo que eles vão receber, e diminua a carga de impostos. O reino já está rico, já há muito mantimento, há muita riqueza. Aí ele, não satisfeito, o Roboão foi pedir conselho para aquela rapaziada, a galerinha dele que cresceu com ele no palácio, os playboys do reino. E aí, galera, o que eu faço com o povo? Aí aquela gente que nunca havia pago um boleto na vida, falou assim para o Roboão: cara, é o seguinte, você tem que mostrar força nessa hora. Você não pode demonstrar fraqueza. Você tem que mostrar que você é o cara, que você é forte, que você é poderoso, que o seu dedo mindinho seja mais pesado do que o lombo do seu pai. E aí o Roboão, por falta de sabedoria, seguiu o conselho dos seus amigos inexperientes. Qual foi o resultado disso, irmãos? O reino se dividiu para nunca mais ficar unido às 12 tribos de Israel. A partir daquele momento o reino se divide. 10 tribos e meia, o reino de Israel do norte, e ao sul somente a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim. O reino se dividiu
para a tragédia do povo de Deus. E então, a partir dali, o povo da aliança, o reino de Israel, foi se enfraquecendo, o povo foi se afastando do Senhor. O reino do norte foi levado para o cativeiro assírio em 722 a.C. Por fim, o reino do sul, o reino de Judá, em 586 pelos babilônicos. E quando chegamos nos dias de Neemias, o grande reino de Salomão, agora é um povo pequenininho lá em Jerusalém. Por isso que Deus chama o seu povo de bichinho de Jacó. O grande reino de Davi, o grande reino de Salomão, 12 tribos de Israel, que ia do Egito até o Eufrates, agora é o bichinho de Jacó. Porque um jovem não recebeu o conselho de Deus. Um conselho errado pode destruir uma vida, uma família, uma igreja, uma nação. De quem você tem recebido conselhos? Quem são os teus conselheiros? Quais são os pastores e mestres que você costuma ouvir na internet? Quais são os canais do YouTube que você costuma ouvir? Quais são os canais, as páginas do Instagram de pastores, gente que fala em nome de Deus, que você costuma ouvir? É gente firmada na palavra? É gente que crê na Bíblia como um livro inspirado, inerrante, infalível? Ou você está ouvindo gente que vive falando mal da igreja e que acha que está fazendo um serviço para o reino, quando na verdade estão sendo usados pelo inimigo para trazer confusão no meio do arraial do Senhor? Em quem você está buscando conselho para o teu casamento, para a tua vida com Deus, para o teu ministério, para o teu trabalho, para a tua carreira? Quem são os muitos conselheiros que têm permissão para falar a verdade sobre os seus planos? E o que você aprendeu com o seu maior fracasso, que você não teria aprendido se tivesse tido sucesso naquele empreendimento? Qual a maior lição que você pode extrair do seu maior fracasso? Que você permita que o Senhor Deus te ensine. E eu quero terminar citando esse texto, que foi o primeiro texto que eu mencionei hoje pela manhã, é o último que eu vou mencionar hoje à noite, que diz que Deus não é Deus de desordem, mas é Deus de paz. Deus não é Deus de desordem, Deus é Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem, irmãos. Deus na criação, Ele foi ordenando a criação, Ele planejou a criação, tudo no seu tempo, tudo na hora certa. E quando Paulo, ele fala isso lá em 1 Coríntios 14, sabe o que Paulo está falando aqui? Ele está falando da ordem no culto, porque até no culto tem que ter ordem. No culto o culto a Deus não pode ser uma bagunça, gente. As pessoas que ministram aqui não podem ser quaisquer pessoas. Ninguém chega aqui e fala assim: pastor, eu sou cantor, trouxe aqui o meu DVD, na época do DVD, lembra? Trouxe aqui meu CD, posso cantar? Lógico que não te conheço, nunca te vi. A obra de Deus não é assim não, gente. Chega aqui, você nunca viu. Chegou aqui um presbítero, um pastor de igreja tal, nem conheço, quero dar uma oportunidade para o irmão. O que é isso? Isso não existe. Paulo está dizendo que o culto a Deus tem que ter ordem. Tem a hora da oração, a hora da música, a hora da palavra. Quando um fala, todos se calam. É o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14, que Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E este princípio espiritual não é somente para o culto, é para toda a nossa vida. Deus, o meu Deus é um Deus de ordem, portanto, a minha vida deve estar em ordem. As minhas finanças precisam estar em ordem, o meu casamento precisa estar em ordem, a minha vida com Deus precisa estar em ordem, o altar do meu coração precisa estar em ordem, o ministério que eu presto a Deus precisa estar em ordem.
Terça-feira eu vou ministrar, gente, aqui é o estudo bíblico. Eu não posso chegar aqui e dizer, irmãos, eu não preparei nada. Aquele que faz a obra de Deus não pode fazê-la relaxadamente. Esses irmãos que estavam aqui cantando, eles se preparam, eles ensaiam. E ninguém pode estar aqui em cima achando o seguinte, não, estou aqui, se Deus me usar, me usou, se não usar, para mim tanto faz. Se alguém serve a Deus dessa maneira, não pode ser um obreiro na casa de Deus. Deus é um Deus de ordem. A casa de Deus tem que estar em ordem. Quando você chega aqui, não está tudo bonitinho, as cadeiras todas arrumadas, os banheiros limpos, porque a gente quer que a casa de Deus esteja em ordem. O problema, irmãos, é que em algumas pessoas, a desordem da vida delas, em algumas áreas ou em todas, essa desordem está dentro delas. Quando as suas emoções estão em desordem, quando os seus pensamentos estão em desordem, quando o seu interior está em convulsão, quando o seu interior está em guerra consigo mesmo, porque há pessoas que estão em guerra consigo mesmas, então elas começam a fazer guerras com outras pessoas, que não tem nada a ver com os problemas delas, porque a desordem na alma, a desordem no coração, a desordem nos pensamentos, e aí tudo vai ficando uma desordem, a casa vira uma desordem, as mobílias ficam uma desordem, as roupas começam a ficar empilhadas, a pia fica cheia de louça, as gavetas todas bagunçadas e quebradas, a casa ela não é limpa, porque a pessoa por dentro está em desordem, então o ambiente, aquela desordem se exterioriza para o ambiente de fora. Tudo está em desordem. Uma pessoa acumuladora está em desordem. Você conhece alguém acumulador? Que vai guardando as coisas? Aquele Tupperware de 1972, que você não quer jogar fora, porque alguém te deu. Tem gente que vai acumulando as coisas, e tem um quartinho lá que vai guardando, e isso significa alguma coisa emocionalmente problemática, irmãos. Gente que guarda copo de iogurte usado, e vai guardando, vai entulhando as coisas, ferramentas enferrujadas, que não servem para mais nada, e a pessoa fala, um dia eu vou usar esse troço, e não usa. Será que tem algum acumulador aqui? Será que alguma coisa em desordem dentro de você? Se você está apegado às coisas e você não consegue desapegar. Gente, quando a gente muda de casa é uma bênção, porque é a oportunidade que a gente tem de fazer uma limpeza, uma faxina, não somente nas nossas coisas, mas uma faxina dentro de nós. É a oportunidade que nós temos de a gente pegar coisas velhas e antigas e gatas, que nós não vamos usar, que estão ocupando espaço e atrapalhando a nossa vida, e jogar aquilo fora, e a gente se desapegar de coisas que só estão atrapalhando a nossa vida. Mas será que não há coisas dentro de você que estão te atrapalhando? Coisas que você guarda? Lixos emocionais? Então o teu coração está em desordem. Se você quer não bagunçar os objetivos que você colocou diante de Deus, em primeiro lugar, você tem que olhar para dentro e fazer aquela oração de Davi no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo errado dentro de mim, me mostra, lança a tua luz, Senhor, e me mostra os meus pontos cegos que eu não estou vendo, que eu não consigo enxergar ou não quero enxergar. Me mostra, Senhor, o que precisa ser modificado na minha vida. Portanto, ao sairmos daqui hoje, o desafio é simples, mas profundo. Transforme o seu caos em construção e ordem, pela graça de Deus, pela sabedoria que Deus te dá. Não permita que a dispersão roube o tempo, e nem que o medo do julgamento alheio paralise os seus passos. Lembre-se que até os seus fracassos deles, você pode extrair aprendizados para a sua vida. E os seus fracassos podem ser degraus
para o crescimento, para o amadurecimento e para acertos futuros e para a aprendizagem com o Senhor. Acima de tudo, irmãos, que a gente aprenda que quando organizamos os nossos planos e os entregamos nas mãos do Criador, seguindo as suas orientações, o nosso caminho rumo a uma vida bem-sucedida se torna mais fácil. Amém? Quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar a Deus. Nós vamos falar com Jesus. Não bagunce o seu futuro com as distrações do presente. Planeje, foque, proteja a sua mente, proteja o seu coração, aprenda sempre. Amém? Quero convidar você a fechar os teus olhos e abrir o teu coração. Eu não vou chamá-lo aqui à frente, mas eu quero fazer este apelo ao teu coração, para que você o aceite aí onde você está. Qual é o caos na tua vida que você precisa organizar? O que na sua vida está bagunçado, que Deus não vai arrumar no seu lugar? É você que tem que arrumar. A faxina é você que tem que fazer, a limpeza é você que tem que fazer, a limpeza é você que tem que operar. E talvez essa limpeza comece dentro do teu coração, na sua mente, coisas das quais você precisa se desapegar. Talvez você precise ressignificar algum momento da tua história que te causa dor, e você ainda não aprendeu a transformar esse veneno em antídoto pela graça do Senhor, que fará você, ao invés de se tornar uma pessoa fraca, uma pessoa instável, numa pessoa fortalecida pelo aprendizado da experiência. É isso que Deus quer fazer em você, no teu coração. Deixa Deus fazer isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los nesta noite a entregar a Deus as nossas bagunças, os nossos caos, pedindo a Ele orientação, para que Ele nos mostre o primeiro passo a ser dado, o primeiro e o mais importante, para a gente consertar aquilo que está de errado na nossa vida. E quem sabe, a primeira coisa que você tem que consertar é o altar de Deus no teu coração. Porque se Jesus não está sendo a prioridade da tua vida, essa é a primeira coisa que você tem que consertar. Se Jesus não está sendo a prioridade da tua vida e do teu coração, esse é o primeiro caos que precisa ser resolvido. Porque da tua vida com Deus depende todo o demais da sua vida. Da tua vida com Deus depende o teu casamento, a tua família, a tua paternidade, a tua maternidade, a tua carreira profissional ou a transição dela, as tuas finanças, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual, os teus relacionamentos, o teu ministério. Tudo depende da sua vida com Deus. É ali que as coisas começam. O nosso relacionamento com Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos, e queremos fazer aquela oração de Davi no Salmo 139. Senhor, sonda o nosso coração e nos conhece. Lança a Tua luz, Senhor, no mais profundo, no mais íntimo do nosso interior, da nossa vida, e nos mostra, Senhor, aquilo que está fora de lugar, fora de ordem, aquilo que está bagunçado na nossa vida, os nossos caos. Alguns, quem sabe, que nós negamos a reconhecer que está ali um problema a ser resolvido. Nos mostre, Senhor, porque pode ser que isto que precisamos consertar impeça a gente de alcançar aquilo que nós colocamos diante de Ti nesses 12 cultos, meu Deus, em que nós entregamos a Ti os nossos planos, alvos, projetos, em que nós consagramos as nossas vidas, famílias ao Senhor.
Talvez nós precisemos consertar algo primeiro, antes do Senhor operar isso que nós pedimos a Ti. Se este é o caso em nossas vidas, Senhor, nos mostre. Toque o nosso coração agora, Espírito Santo. Lança a Tua luz no nosso entendimento, na nossa consciência, na nossa alma, no nosso homem interior. Nos mostre, Senhor, e que o Teu Espírito Santo nos leve a um quebrantamento, a um arrependimento, a uma confissão, se necessário, de pecados que precisam ser abandonados. Que o Teu Espírito Santo nos mostre, lance luz à nossa consciência, dos consertos, dos acertos, das reformas que nós precisamos operar na nossa vida com a Tua ajuda, Senhor, para que aquilo que colocamos diante de Ti seja conquistado, seja alcançado neste ano, Senhor, e que esta vitória glorifique o Teu nome na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Visita-nos nessa noite com o Teu poder, com o doce e sublime agir do Teu Espírito na nossa vida. Senhor, se necessário for, traga cura nessa noite, traga cura à alma, traga cura ao coração, traga cura à memória, Senhor, traga cura de mágoas, de rancores. Que o Senhor, meu Deus, faça brotar a graça do perdão nos corações, Senhor. Que as almas sejam livres, libertas, que os pensamentos e as memórias sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor traga ordem a toda bagunça emocional, traga ordem a bagunça mental, que o Senhor traga ordem ao coração, ao espírito, Senhor, ao espírito nosso, Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, Jesus. Sem Ti nós não vamos conseguir, Senhor, a colocar ordem no caos da nossa vida. Oh Deus querido, o Senhor é um Deus de ordem, o Senhor é um Deus de ordem. Ajuda-nos a ordenar a nossa vida, a trazer a Tua ordem para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a implementar os ajustes que nós precisamos, e que esses ajustes venham por meio da cura, da libertação, em nome do Senhor. Sara, Senhor, a nossa alma, sara o nosso coração, que os pensamentos, as ideias, as reflexões, as emoções, os sentimentos sejam curados e colocados em ordem dentro da gente, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração.